Infelizmente, tivemos mais um ataque de onça pintada a uma pessoa lá no Pantanal ontem. É um jovem de 28 anos, foi atacado enquanto estava campeando gado, passando uma pastagem, passou perto de uma carcaça onde o animal tinha abatido. Ataque grave de onça aconteceu anteontem no Pantanal, se liga. A onça acaba de acontecer no Pantanal, próximo a Corumbá. Flávio Ricardo, de 28 anos, trabalhador da Fazenda Milagres, vinha voltando de um dia duro de trabalho no campo, junto com um companheiro, os dois a cavalos, quando eles passaram perto do que o pantaneiro chama de uma carniça. Quando eles passaram próximo, a onça pulou no cavalo de Flávio, mordeu a sua perna, o arrancou do cavalo e o feriu gravemente. Essas imagens que você está vendo são dele já na fazenda, esperando o socorro. Machucou muito o braço, machucou muito a cabeça, realmente ferimentos muito graves. O que eu quero destacar com vocês aqui é o resgate que foi feito. Primeiro, o Flávio foi atendido por uma equipe de bombeiros que estava próximo da região, próximo de Pantanal, né? Estamos falando aí de 2 horas de distância até eles chegarem onde estava o Flávio, e bastante machucado. Enquanto os bombeiros se deslocavam para fazer o atendimento, mais uma parte do resgate começava aqui em Campo Grande. Quem entende um pouco de aviação sabe que decolar numa missão noturna para uma fazenda no meio do Pantanal, que você não tem nem as coordenadas exatas, chega lá, essas imagens que você está vendo já são do helicóptero chegando lá no local do acidente. Olha a operacionalidade disso. Por conta dos ferimentos, o seu estado de saúde é realmente muito delicado. É preciso enaltecer o trabalho dos funcionários públicos militares e de todo o serviço público prestado no socorro do senhor que foi atacado por onça. Mas eu quero que vocês se atentem a alguns detalhes. Ele estava em cima do cavalo, havia uma carniça, ou seja, uma onça que estava se alimentando. Lembra que eu disse que onças paridas e onças que estão se alimentando e onças no período reprodutivo são extremamente agressivas. Infelizmente, tivemos mais um ataque de onça pintada a uma pessoa lá no Pantanal ontem. É um jovem de 28 anos, foi atacado enquanto estava campeando gado, passando uma pastagem, passou perto de uma carcaça onde o animal tinha abatido. Então esse é um tipo de ataque que a gente considera muito mais como uma defesa do ambiente, da comida do animal. Então, infelizmente, aquela coincidência de estar perto, ou chegar perto do animal sem querer, né? Então foi uma infeliz coincidência que gera essa reação. Ataques de onça a pessoas são raríssimos. No Pantanal, nos últimos 20 anos, foram 7 ataques. 20 Esse anos, seria o 8º. Desses 8 ataques, somente 2 foi um ataque onde o animal predou a pessoa, né? Mas se você encosta, chega muito perto, encosta nela, os marimondos te atacam. Então seria como dizer, marimondos atacam pessoas? Não, naturalmente não. Mas eles reagem à proximidade ou qualquer intervenção na caixa. Então, esses casos ganham muita publicidade, claro, né? É chocante, é traumático, mas a gente tem que lembrar que são reações, na verdade, é o curso nosso, né, de compartilhar o mesmo ambiente. Então, infelizmente, isso acontece. Compartilhando a gente sabe que a pessoa foi resgatada de helicóptero à noite, foi um resgate bastante desafiador, mas deu tudo certo, a pessoa já está no hospital, espero que recupere logo. Aconteceu. Elementos importantes devem ser destacados. A onça estava se alimentando e todo mundo sabe que você não deve se aproximar de uma onça que está guardando a carniça. Ela fica extremamente agressiva. Aliás, o pantaneiro sabe muito bem que se sentir o cheiro de carniça é bom você ficar distante, porque você pode sim sofrer um ataque de onça. Ela pulou em cima do cavalo e o tirou do cavalo. Isso é uma coisa comum de acontecer? Não, é extremamente raro. Geralmente ela entende como se fosse um organismo só. Mas onças são inteligentes e ela pode acabar distinguindo, olha, tem coisas diferentes ali, e ela atacar justamente o cavaleiro e não o cavalo. Mas geralmente ela ataca uma coisa só, ataca o cavalo, etc. Você sabe que muitas das vezes no Pantanal, justamente batedores de onça, eles procuram essas carniças para matar o bicho mesmo. É do tipo, você está tendo prejuízo na produção e aí você simplesmente desce do cavalo com armamento e etc. para poder matar o animal que está causando transtornos. Mas eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu ali, tá?
É muito raro uma onça pular em cima de um cavalo, mas isso não significa que ela não tenha capacidade e que ela não possa fazer. Isso pode ter acontecido sim, tá? O importante é que ele está vivo e foi atendido graças aos militares, graças a todo o serviço público de saúde, etc., que a gente possui aqui. Ainda bem que ele está vivo, eu desejo e estimo melhoras o mais rápido possível. Mas como você pode ver, o próprio Leandro dizendo, existem situações e situações. Uma onça que tivesse realmente interessada, ela no estágio reprodutivo, né, adulta, no auge da carreira, que tivesse interessado em realmente atacar e matar alguém, ela teria feito. Ele não teria sobrevivido. No caso, ele ficou bem machucado. Mas nota, ainda continuo dizendo que foi uma defesa. 20 anos para 8 ataques, sendo 2 ataques realmente fatais, onde você teve predação. Um deles foi o caso do seu Jorge, onde aquela onça, que estava meio mais velha, sabe, foi tida como a responsável. Quando a gente diz raro, e isso é importante, porque, por exemplo, me marcaram muito no primeiro vídeo, né? Dizendo aí, disse que não existe o ataque. Gente, é aquele lance, né? Eu e o Leandro temos grande dificuldade de explicar isso para as pessoas. Raro não quer dizer que não exista. Raro quer dizer que acontece esporadicamente, mas de uma forma muito pequena. Então, assim, às vezes fica difícil de explicar para o povo brasileiro se o cara não entende nada de matemática e estatística. Mas só para a gente ter uma ideia, temos que falar de números aqui. São cerca de 6 mil tigres na natureza, apenas 6 mil. E cerca de 100 a 150 ataques por ano. Onças, 6 mil tigres. Onças são 173 mil onças pintadas. De 0 a 5 ataques por ano. Ainda estamos dentro da média anual. Isso quer dizer que ela não ataca? Não, quer dizer que comparado com outros grandes felinos, ela é que menos ataca. Até se a gente comparar com onça parda ataca muito mais pessoas anualmente do que onça pintada. O mínimo da onça parda é 2, automaticamente. Ela sempre ataca, nunca tem o 0. Na onça pintada existe o registro 0. Entende a diferença? Onça pintada é que menos ataca, porém tem um detalhe. É a que mais é eficiente se ela estiver no auge reprodutivo dela, no auge da carreira dela, ela é a mais eficiente. Isso tem que ficar claro aqui. Agora, o que eu acho desses ataques? Tendem a aumentar? Sim. E isso é muito importante. Conflitos entre seres humanos e onça pintada vão aumentar. Então o número de ataques serão mais noticiados. Bom, por 2 motivos. Primeiro, nós temos internet agora. E a gente vai saber, mais ou menos, se esses ataques ocorriam antes e a gente não registrava. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a expansão humana tem acontecido. Menos onças têm morrido por conta da ação de fiscalização e etc. Menos pessoas caçam, isso é uma coisa muito boa. Mas maior a quantidade de áreas que são agricultáveis agora. Mais a agricultura é feita, ou seja, menor a área para as onças. Então, o conflito entre onças e seres humanos, elas tendem a aumentar. Isso é uma coisa que vai acontecer. Então, daqui para frente, a gente vai ter o maior número de registros. Daqui para frente, a gente vai ter o maior número de conflitos. Isso é óbvio.